Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos, item 3 e 4, forma e ubiquidade dos espíritos e perespírito, a partir da pergunta 88. Nós vamos entender nesses dois itens a questão da forma e da ubiquidade dos espíritos primeiro e depois do perispírito. Primeiro nós vamos falar do espírito. Então nós vamos pelo título: forma e ubiquidade. A forma que o espírito tem, nós vamos ver qual é ela, e a ubiquidade, né? O que é a ubiquidade? É essa capacidade que o espírito tem de estar em vários lugares, né? Ora na matéria, ora no mundo espiritual, né? Ora na matéria, mas em desdobramento, né? Então, as maneiras, né? A forma e a capacidade dos espíritos estarem aí em vários lugares. A pergunta 88 começa da seguinte forma: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem o seguinte: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, os espíritos têm uma forma limitada e constante? Então, está dizendo, olha, para vocês que estão aí encarnados e às vezes têm uma visão limitada, para vocês eles podem ter uma forma só. Para a gente, enquanto espírito, não. Porque na medida que o espírito evolui, essa chama, esse clarão, essa energia também se modifica. Então, nós precisamos entender o seguinte: o que é o espírito? É como se fosse uma chama, um ponto de luz. Esse é o espírito, né? O espírito, eu até anotei aqui para ficar, né? Mas já está bem sugestivo. O espírito é a alma, é uma centelha, é um foco de inteligência, um pontinho de luz. Então, às vezes, as pessoas falam assim, espírito, já imagina a forma, né? E não. O espírito é só aquele ponto de luz. Nós fomos criados lá atrás, né? Num princípio inteligente, nós estagiamos aí no reino mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal e nós estamos aqui no hominal. Tem outros mais evoluídos que a gente? Com certeza. Mas nós vamos parar aqui, no hominal, para que nós possamos entender e não nos confundir, né? Tem até uma frase de Leon Denis. Quem é Leon Denis? Leon Denis foi um médium e um pensador espírita que veio logo após, né, Allan Kardec. Então, ele sempre tinha suas reflexões, também tinha mediunidade e escreveu, respondeu muitas coisas também dentro de todas as reflexões e estudos que fez. E ele fala o seguinte, que o espírito, né, que é essa chama, esse foco, esse pontinho de luz, ele dormiu, né? A frase dele é: o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no homem. Ou seja, nós fomos desde o reino mineral evoluindo, evoluindo, aquele pontinho de luz, aquela centelha de Deus, que é essa energia suprema. Aquele pontinho foi estagiando, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Ele foi evoluindo, passando por vários estágios até alcançar o que nós temos hoje, né? Que é essa forma nominal, essa consciência mais expandida, tendo capacidade de usar o nosso livre-arbítrio. Então, nós viemos caminhando. Então, toda vez que falarmos em espírito, espírito é um ponto de luz. Tem forma esse ponto de luz? A forma é um pontinho de luz mesmo. Mas é o que os espíritos estão dizendo. Para nós, talvez seja a mesma forma. Mas para eles, à medida que se evolui, ela pode brilhar mais, ter uma chama mais apagada, quando é menos evoluído, né? Mas o espírito é um ponto de luz, um pontinho.
Pode ser maior, menor, mais brilhoso, mais denso, né? Mas o espírito é um ponto de luz. Ah, espírito é uma forma? Não, espírito é um ponto de luz. E nós vamos entender, tá? Nosso estudo é exatamente para um ficar do lado do outro para a gente entender. 88A. Esta flama ou centelha tem alguma cor? Para vós, ou seja, para nós encarnados, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Então, ela é uma cor mais escura se o espírito é menos evoluído. Quanto mais evoluído, ele brilha mais, né? Quanto mais puro ele é, quanto mais à frente na escala da evolução ele está, ele tende a brilhar mais. Representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência, né? Então, ela muitas vezes aqui ela é apresentada, né? Representada aquele pontinho, aquele brilho, né? Em cima da cabeça, né? Demonstrando ali que ali se encontra a sede da inteligência, que é a nossa mente, né? Mas o nosso envoltório, ele costuma ter um brilhozinho também, né? A auréola que a gente fala tanto. Então, costuma também ter um brilho. Então, conforme esse brilho é do espírito, né? Então, o espírito é ponto de luz, ora brilha mais, ora brilha menos. 89. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço? Sim, mas rápidos como o pensamento. O espírito é energia. Energia anda na velocidade da luz, ou até um pouco mais rápido. Mas aqui na Terra, a maior velocidade que nós fomos capazes de medir até hoje é a velocidade da luz, por isso que a gente se compara a ela, né? Mas o espírito consegue se locomover um pouco mais rápido do que a velocidade da luz. É só para a gente ter aí uma referência, né? Pergunta 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Então, ele está perguntando, quando o pensamento não seria a própria alma que está se transportando? O nosso pensamento é que nos conduz. Embora nós estamos num corpo físico, mas às vezes com o nosso pensamento longe, nós estamos mais lá do que cá, né? Igual aquelas pessoas quando estão com o pensamento longe, aí você chama, oi? Parece que nem no corpo estava, né? Onde você estava, minha filha? Então, realmente, nós estamos onde está o nosso pensamento. Ainda que nós estamos em corpo físico, né? Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorreu e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Então, o espírito, quando ele vai se deslocar, ele tem consciência do quanto ele andou, do caminho que ele percorreu? Ou ele simplesmente é transportado subitamente para onde ele deseja? Olha a resposta. Uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas se essa distância pode também desaparecer por completo, isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Se o espírito é mais evoluído, se ele é mais depurado, ele não está muito preocupado com o espaço que ele vai percorrer, não. Ele sabe que ele tem que percorrer aquele espaço, ele consegue percorrê-lo de uma forma bem rápida, né? A gente sabe que tem
as volitações, né? Patrícia já nos ensinou lá na Violetas na Janela, né? Existem as volitações que são lentas, que são rápidas, que são rapidíssimas, né? Então, quando ele tem que chegar, ele simplesmente se transporta. Ele não, a distância para ele não importa tanto, né? Quando o espírito ainda precisa se depurar, ainda precisa evoluir um pouco mais em relação a isso, aprender sobre isso, né? Ele tende a achar o caminho longo e por onde vai passando, vai falar, nossa, mas está demorando chegar, porque ainda não teve essa noção e ainda não sabe se locomover tão rápido contra os outros, né? Pergunta 91. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? Se nós estamos na matéria, o espírito tem obstáculo? Essa chama que nós temos em nós tem obstáculo? Não. Eles penetram tudo. O ar, a terra, as águas, o próprio fogo lhes são igualmente acessíveis. 92. Os espíritos têm o dom da ambiguidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos. Ele pode estar em vários pontos? Não pode haver divisão de um espírito, né? Então, ele está dizendo, os espíritos têm esse dom de estar em vários lugares. E ele está perguntando sobre o mesmo espírito, ele pode dividir-se para estar um tempo aqui, um tempo ali? Ele está dizendo o seguinte: o espírito não tem divisão do espírito, o espírito é único e indivisível. Mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. O espírito não se divide. O espírito pode estar em vários lugares, mas segundo a irradiação que ele emite, as ondas que ele emite. Existem espíritos que às vezes estão aqui conversando em uma determinada reunião, eles param, pensamento vai longe, eles buscam uma informação lá do mundo espiritual e retornam, como questão de segundos. Não quer dizer que ele se dividiu, quer dizer que ele já alcançou e tem a capacidade de irradiar mais longe, de ir mais longe do que a gente, né? Primeiro que eles não estão presos na matéria, né? Nós temos aí, nós somos mais limitados porque nós estamos no corpo denso e pesado. Mas o espírito não, né? E a gente sabe, o corpo físico dorme, o espírito sai por aí. Ele não tem essa questão dessa limitação, ele não se divide, né? E ele está onde ele irradia, aonde pode chegar essa irradiação. Pergunta 92A. Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um, né? Então, quanto mais evoluído eu estou, mais longe eu consigo chegar. Nós encerramos a questão do espírito. Então, nós entendemos que espírito é uma chama, é um ponto de luz, que ele não se divide, que ele é indivisível. Nós somos únicos, né? Nós vamos passar agora para a questão do perispírito. O que é o perispírito? Se o espírito é um ponto de luz, o perispírito é um intermediário, né? É o quê? É um corpo fluídico do espírito. O espírito é um ponto de luz. O perispírito é um corpo que une a esse espírito, dando a ele forma fluídica. Quando nós desencarnamos,
nós vamos ter um corpo astral, um corpo perispirídico, muito semelhante ao nosso corpo físico da última encarnação. Esse envoltório chama-se perispírito. Ele é intermediário por quê? Porque o perispírito, ele é esse corpo, né? É esse corpo fluídico do espírito. Mas ele faz o quê? Ele dá guarida ao espírito. Mas o espírito, agregado ao perispírito, dá guarida para que nós podemos estar em corpo físico, em ser material. Então, quando a pessoa fala assim, nossa, fulano viu um espírito. Na verdade, ela viu o perispírito, que é a forma que o indivíduo se apresenta. É o envoltório. Mas a energia, a centelha que nós herdamos de Deus, quando nós fomos criados simples e ignorantes, está acoplado nesse corpo, nesse envoltório espiritual, né? Muitos falam até que o perispírito ele é semimaterial, né? Muitos, o corpo é semimaterial, né? Então, o que acontece? Esse mesmo Leon Denis, esse médium e pensador espírita, ele fala o seguinte, que o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, e o outro fluídico, por meio do qual entra em relação com o mundo invisível. Então, ele fala que nós estamos no corpo físico, mas nós temos dois corpos. Nós temos esse nosso corpo pesado, grosseiro, que nos colocam para viver, termos as vivências no mundo material, mas em contrapartida nós temos também o corpo perispiritual, que nos colocam em contato com aquilo que nós chamamos hoje de invisível, que é o quê? O mundo espiritual. Então agora nós já sabemos que o espírito é um ponto de luz, perispírito a forma. Então, quando a gente se desdobra, eu sonhei com meu pai, eu sonhei com meu irmão, eu sonhei com minha avó, eu sonhei com meu filho, eu sonhei com meu neto, com a minha neta. O que eu vi foi o perispírito. É a forma que ele nos mostra, que está acoplado ali o espírito, mas a forma que ele tinha quando estava na matéria. Nós temos um corpo espiritual funcionando exatamente como um corpo material. E nós vamos entender isso agora no item 4 do mesmo capítulo. Perispírito, pergunta 93. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretende alguns, envolvidos por alguma substância? O espírito vive aí descoberto? Pontinho de luz que vai vagando por aqui e por ali? Ou envolvidos em alguma substância? O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, o espírito ele está envolto no perispírito e que para nós, né, ele fala que é uma substância vaporosa. Por isso que a gente vê quando vê nas novelas ou filmes que passam os espíritos, eles não são assim transparentes, parecendo uma fumaça, né? Tem uns que eles mostram a forma bem materializada, né? Quanto mais materializada, mais forte, mais condensado é.
Parece que está vendo na frente, porque está materializado. Quando está mais de uma forma mais sutil, mais distante da materialidade, ele é vaporoso, ele é esfumaçado. Ainda assim, você consegue enxergar a forma, você consegue identificar, mas é diferente de você ver uma materialização condensada, né? Você vê aquela fumaça. Então, ele está dizendo exatamente isso, que para eles, ainda que tenha essa substância, para o mundo espiritual, talvez ela é grosseira. Quanto menos evoluído, mais grosso e mais próximo da matéria nós estamos. Quanto mais evoluído, a tendência é irmos mostrando cada vez mais esse ponto de luz. Existem relatos da espiritualidade amiga, essa espiritualidade que está trabalhando e, de uma certa forma, é mais próximo de nós, mais evoluído que nós, mas mais próximo de nós em relação aos outros que estão à frente deles. Eles falam que tem espíritos que eles brilham tanto que você não consegue ver a forma. Você consegue só ouvir a voz. Mas a evolução é tão grande, né, que quando eles não querem se mostrar a forma, eles querem estar somente em espírito, brilha tanto que ofusca as vistas, né? É possível ouvir só a voz, de tanto que ofusca, de tanto que brilha. E ele dizendo que esse envoltório nos ajuda a elevar-se na atmosfera e nos transportar para onde a gente quiser, o espírito quiser, né? Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito. Então, o nosso espírito é como se fosse uma semente que está lá dentro do fruto, mas tem um envoltório que está dando a forma, né? Quando você pega uma semente de uma maçã, dificilmente você identifica, né? A não ser que você seja muito expert, né? Em saber que aquilo é uma semente de uma maçã. Mas quando ela está dentro da maçã, tomou-se o formato, né? Então é um corpo que está abrigando aquela chama. Nós somos da mesma forma. Pergunta 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, nós temos aqui o nosso corpo físico. Desencarnou, nós vamos ter um envoltório, uma forma bem semelhante a ela. Mas essa nossa forma humana corresponde à Terra. Por isso o nosso envoltório é dessa forma. Nós adquirimos esse envoltório com a energia que é peculiar da Terra. E por isso existem outros seres que o envoltório é diferente. Porque esse envoltório, ele não se produz, ele não foi desenvolvido com a mesma energia do planeta onde nós estamos, mas de outro planeta. Então, o envoltório tende a ser diferente. E agora a polêmica, né? Muitos se falam aí dos extraterrestres. Formas diferentes, aos nossos olhos são feios, horrorosos, com olhos enormes, né? Muitas das vezes não tem pelo e etc. Mas por que isso? São extraterrestres. O corpo é totalmente diferente o corpo foi moldado de uma energia totalmente diferente da nossa, que é da Terra. E talvez para eles nós somos muito feios, né? Nossa, o pessoal lá é horroroso. Tem cabelo, passa uns negócios na boca, na cara, né? Outros usam um sapato grande assim.
outros não usam, né? Então é questão de onde você está vindo, questão do ponto de vista em que você enxerga. Pergunta 94A. Dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, eles tomam um perispírito mais grosseiro? É necessário que eles se revistam da nossa matéria, como já dissemos. Um espírito muito superior não tem mais essa necessidade de ficar nesse envoltório, está ali só naquele ponto de luz. Quando eles vêm nos visitar, é necessário que eles se revertam, né? Cadê? Eles tomam alguma forma de perispírito? Eles falam, é necessário que eles se revistam da nossa matéria. Só que lembrem-se, eles são espíritos evoluídos. Eu estou na escala 7. Eu consigo acessar todas as outras para baixo. Eu não consigo acessar com facilidade as de grau superior, mas de 7 para baixo eu acesso todas. Se eu estou na 7, eu preciso estar na 3, eu preciso vibrar igual aquele ambiente. Eu preciso ter afinidade para estar ali. Lembram? Se eu estou no umbral, é porque eu estou afinando com aquele ambiente. Não quer dizer que um espírito evoluído, para estar no umbral, tem que vibrar com a sensação de umbral. Não. Eles tomam de um envoltório mais grosseiro para poder adentrar aquela dimensão que eles precisam para alguma razão, geralmente por alguma missão, né? Ou uma visitação, uma necessidade ali temporária. Mas eles tomam aquela forma. E por quê? Porque um dia eles também já tiveram aquela forma, eles já passaram por todos aqueles estágios. Então, eles conseguem permanecer ali. Eles conseguem criar em si. É o que André Luiz sempre nos fala, né? Nós nos condensamos um pouco para que para que o outro pudesse nos visualizar. Porque ainda o outro estivesse em espírito, a energia, a densidade dele era tão alta que ele não conseguia nos ver. Então, nós precisamos vibrar um pouquinho como ele, mais denso, para nos equilibrar um pouco, nos fazer sermos vistos. Nos fazer ser visto, né? Então, os espíritos superiores, embora muitos ainda fiquem naqueles pontos de luz, mas quando eles vêm a outras dimensões inferiores, eles tomam sim a forma do perispírito. Pergunta 95. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? O envoltório semimaterial do espírito. Lá atrás eu falei que o corpo era semimaterial, né? E na verdade não, é o espírito realmente. O envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim. Uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então, esse envoltório, ele tem forma determinada e perceptível? Tem. Quando eu sonho com um ente querido, quando eu desdobro e estou com um ente desencarnado, ele me passa um envoltório que eu percebo que é ele que está ali. Ele me vem e me mostra esse corpo semimaterial idêntico, muito parecido com o corpo material, né? Ainda que não seja o mesmo corpo. E ele ainda falando que às vezes até palpável, de acordo, né? A forma que ele toma é de acordo com o arbítrio do espírito, ou seja, com o desejo do espírito. E às vezes até palpável. Como assim palpável? Ah, ele pode plasmar uma mão, encostar em você? Pode.
Tem espíritos que têm essa capacidade, né? Precisa-se ir evoluindo, mas tem sim. Então, que nós possamos ter entendido hoje o espírito e o perispírito. Nós sabemos que, a grosso modo, todo mundo vai falar espírito, né? Mas, quando a gente se vê diante dessa situação, nós, ainda que a gente não queira dizer, para talvez não constranger o outro, mas nós podemos dizer dentro de nós mesmos que nós sabemos a diferenciação do espírito e do perispírito. Espírito, um ponto de luz, uma semente, aquela centelha de Deus criada lá atrás, simples e ignorante, que foi estagiando em vários momentos, ora no vegetal, ora no mineral, no vegetal, no animal, no hominal e por aí seguinte. Nós fomos nos desenvolvendo, chegamos nessa forma brilhosa, né? Uns com mais brilho, outros com menos brilho, mas chegamos aqui na questão do espírito, né? A centelha foi se desenvolvendo até chegar na forma espiritual, espírito que tinha capacidade de governar aquele corpo, né? E essa semente está num envoltório semimaterial chamado perispírito, que quando eu olho para esse perispírito, eu consigo identificar perfeitamente quem é. Se eu não identifico, eu sei pelo menos a forma, eu sei pelo menos as características. Quando eu estou no corpo material, reencarno, vem essa semente com esse envoltório. Esse envoltório muitas das vezes é moldado novamente segundo a genética dos nossos pais, mas vem carregando um aprendizado que é nosso de espírito e de nossa evolução aí de tantos e tantos anos, que é única e indivisível. E nós podemos irradiar, sim, para vários lugares, mas isso vai depender do nosso grau de adiantamento. Alguma dúvida, gente?